Antes de começar o seu vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo da nossa série de logaritmos. E nesse vídeo, como eu já tinha dito no episódio de apresentação, eu vou introduzir a noção, introduzir o que significa o termo logaritmo. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de logaritmo é sobre outro termo muito interessante da matemática, a exponenciação. E por que a gente tem que falar de exponenciação quando a gente fala de logaritmo? Porque o logaritmo é uma maneira diferente de você olhar para a exponenciação. Então, se você souber o que é uma exponenciação e como trabalhar com ela, você naturalmente vai ter muito mais facilidade no seu estudo de logaritmos. Então, vamos começar estudando a exponenciação e relembrando de algumas coisas que a gente vai precisar para o nosso estudo de logaritmo. Primeira coisa, o que é uma exponenciação? Vamos supor que eu tenha o exemplo a seguir. 2 ao cubo igual a 8. Isso nos diz que o número 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8. Porque 2 vezes 2 dá 4, naturalmente 4 vezes 2 dá 8. Só que eu queria introduzir uma nova noção, um jeito diferente de você olhar para isso, que fica muito mais fácil e resolve muita dúvida. Primeira coisa, se a gente for parar para pensar, o que esse termo, o que esse termo aqui significa, esse nosso doisinho? Se você for parar para analisar, isso é uma taxa de crescimento. Isso é uma taxa de crescimento. E essa taxa de crescimento, ela vai crescer uma certa quantidade de vezes. Ou seja, no nosso caso, ela vai crescer 3 vezes. E essa certa quantidade de vezes a gente pode chamar de tempo, por exemplo, que seriam quantas operações a gente vai estar realizando com essa determinada taxa de crescimento. Eu acabei escrevendo tempo em inglês, então deixa eu só corrigir isso aqui para vocês. Isso é tempo, ok? Isso aqui é tempo. E o 8 vai ser o resultado dessa nossa operação, desse nosso crescimento. Então, isso é o nosso resultado. Essa maneira de olhar, ela é muito interessante, porque ela resolve várias dúvidas. Então, vamos continuar com ela, vamos seguir com ela, que o nosso estudo vai ficar muito mais fácil. Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a gente tenha a seguinte situação: 2 elevado a menos 1. O que isso significa? Primeiro vamos analisar. O 2 é a nossa taxa de crescimento, certo? Isso aqui é a nossa taxa de crescimento. Beleza, então ele vai duplicar a cada vez que a gente fizer a nossa operação. Legal. Só que, e esse menos 1 aqui em cima? Esse menos 1 aqui em cima, ele é esquisito, né? Porque, naturalmente, quando você vai duplicar alguma coisa, você pensa em duplicá-la para frente, não para trás. Mas o que o menos 1 nos diz é que, em uma operação no passado, é que essa taxa de crescimento está sendo feita. Ou seja, se no início eu tinha um total de 1, no passado, uma vez no passado, uma operação no passado, eu teria um total de 1 sobre 2, ou seja, meio. Eu teria um total de meio. Isso é muito legal, porque você acaba entendendo o motivo desses expoentes negativos, eles darem frações esquisitas e bizarras muitas das vezes. Mas é só você pensar na taxa de crescimento e que esse 1, você está, na realidade, voltando uma operação para o passado do que você já tinha. Então, se você duplica para frente, para trás você divide por 2. E é assim com qualquer outro tipo de base. Se fosse 3, você triplicaria uma operação para frente e você dividiria por 3 uma operação
para trás. Beleza? Ok. Então agora vamos para outro exemplo. Esse, inclusive, já tem aqui um vídeo no canal. 3 elevado a zero. O que isso, da maneira que a gente estudou aqui, significa? Pô, isso é uma máquina agora que vai triplicar sempre. Se eu for para frente e se eu for para trás, no passado, ela vai dividir por 3. Agora, e se eu não fizer nenhuma operação? Ou seja, se eu tiver zerado de operações, o nosso tempo for zero, isso vai significar que eu tô igual eu tinha começado antes. E isso a gente expressa por 1. Então, essa noção é muito boa, porque ela elimina várias dúvidas e ela te dá uma nova maneira de olhar para esse tipo de conta. Agora, eu vou dar mais um exemplo para vocês. E esse daqui é razoavelmente estranho e bizarro à primeira vista, que é o 4 elevado a meio. A fração no expoente, ela significa a mesma coisa que uma raiz quadrada. Então, ok. Isso aqui já tá visto. E é isso que eu queria passar para vocês sobre exponenciação. É essa nova maneira de olhar para ela. E agora a gente vai poder, finalmente, a partir disso que a gente já viu, aplicar no estudo de logaritmo. Olha que interessante. Eu já volto. Bom, já estamos de volta e agora vamos finalmente falar sobre logaritmo, o que isso significa, como que você aplica, o que a gente já viu em exponenciação. Vai ficar tudo legal, tudo bonito, eu tenho certeza que você vai entender tranquilo. Ok, então a primeira coisa que a gente tem que analisar é o que de fato significa um logaritmo. O logaritmo, ele não é nada mais, nada menos do que uma outra maneira ou um outro jeito, se você quiser dizer dessa forma também, uma outra maneira ou um outro jeito de se olhar para a exponenciação. Pô, legal, legal. Se o logaritmo é um outro jeito de se olhar para a exponenciação, ele tende a ser muito similar a ela, não é verdade? Isso está certo. O logaritmo, ele é como se fosse uma inversão da forma que você olha para uma exponenciação. Vamos pegar aqui os exemplos que eu já citei ali em cima. Com os exemplos já em mão, o que a gente pode fazer para transformar essa nossa exponenciação em cada um dos exemplos que a gente tinha lá em cima num logaritmo? Isso aqui é extremamente fácil, extremamente tranquilo. Primeiro, ó, a gente tem que perceber qual que é a nossa taxa de crescimento. Nesse caso, seria 2. Então, a gente vai escrever log, a abreviação de logaritmo, na base. Presta atenção, a base é a mesma coisa que taxa de crescimento. Então, 2 aqui, o nosso resultado vai vir aqui em cima, e isso vai ser igual a 3. Vamos dissecar o que está acontecendo aqui. Aqui, ao invés de a gente perguntar qual que é o resultado de uma determinada taxa de crescimento em um determinado período de tempo, o que a gente está falando aqui é o inverso. Partindo de um resultado, esse aqui de cima, e de uma determinada taxa de crescimento, uma base, que seria o nosso 2, quanto tempo, que é o nosso 3, que a gente vai demorar para chegar nesse objetivo. Então, eu vou escrever isso aqui de novo para que isso fique bem claro para vocês. Isso aqui vai ser a nossa base. Isso daqui de cima vai ser o nosso resultado. E esse 3 vai ser a quantidade de tempo necessária para que chegue com uma determinada base num determinado resultado. Quantas operações são necessárias para que isso seja concretizado? Isso aqui é extremamente importante, a gente vai aplicar em todos os exemplos aqui de baixo. Vem comigo.
Como a gente faria para transformar 2 elevado a 1 igual a meio num logaritmo? A gente vai escrever primeiramente log. Qual é a nossa base? A nossa base de cálculo, a nossa taxa de crescimento é 2, não é? Então, beleza. Base 2. Quanto é o nosso resultado? Meio. E o que a gente quer? Quanto tempo que demora para acontecer isso? Nesse caso, vai ser menos 1. Legal. Interessante. Vamos continuar aplicando isso para as daqui de baixo também. Vamos lá para os nossos dois outros exemplos. Nesse exemplo, a gente vai repetir a mesma coisa que a gente estava fazendo lá em cima. Primeira coisa, vamos escrever log. Agora, identifica a sua base. Qual que é a base? 3. O resultado que a gente quer chegar é quanto? 1. E quanto tempo que a gente vai demorar para chegar? Nesse caso, 0. Maravilhoso. Vamos para o último exemplo. Vamos repetir o nosso log aqui embaixo. Qual a nossa base? A nossa taxa de crescimento? 4. Em que resultado a gente quer chegar? 2. Quanto tempo a gente vai demorar para que isso seja concretizado, para que isso aconteça? Meio. Beleza? Quantas operações são necessárias? Meio. Então, é dessa maneira que a gente vai transformar, uma exponencial em um logaritmo. Beleza? Maravilha, interessante. Então, a partir dessa noção aqui, a gente já consegue generalizar o conceito de logaritmo. Por quê? Aqui a gente estava lidando com números. Agora vamos para a parte algébrica de fato e vamos colocar só letra nisso aqui para que isso valha para qualquer caso. Se a gente for generalizando, a gente vai ter o log de A na base B igual a um certo número, x. E isso, por sua vez, vai ser a mesma coisa que B elevado a x igual a A. Ok? Beleza? Isso é legal. E percebam a maneira que eu li isso. Ou seja, a maneira com que isso ele é lido por vocês na hora de estarem avaliando uma questão que envolva logaritmos. Olha aqui. A maneira que nós lemos isso, ela pode ser escrita da seguinte forma. Log, que é a abreviação de logaritmo, de A na base B é igual a x. Ok? Essa é a maneira que a gente vai ler essas expressões daqui para frente. Por esse vídeo é isso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.